Declaro aberta a presente sessão, passando a palavra à vereadora Silvânia Barbosa para verificação de quórum. 18 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, coloque em discussão a ata enviada eletronicamente a todas as senhoras e senhores vereadores. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata aprovada. Passando para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro pedir desculpas ao Tribunal Regional Eleitoral. Ontem eu estava com um compromisso pré-marcado de ir a São Paulo para dar uma palestra a prefeitos e vereadores que foram eleitos daquele estado, falar um pouco sobre o nosso mandato aqui, e não pude estar presente na cerimônia de diplomação. Oficialmente eu já havia justificado, o tribunal teve que alterar a data anteriormente prevista, que seria sexta, adiou para segunda e terminou me impossibilitando de estar presente. Mas parabenizo aqui, mais uma vez, senhor presidente, a todos os vereadores que foram eleitos, ao tempo em que, mais uma vez, lamento que a vereadora Gabi Ronalça, que aqui está presente, não tenha colocado o nome à disposição do povo e esteja aí se despedindo com mais de 40 projetos ali para fazer relatoria especial. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui, senhor presidente, é uma preocupação muito grande que pais e mães, associações, institutos, que auxiliam as pessoas que têm deficiência, né, que possuem deficiência, estão com o ajuste fiscal proposto pelo governo federal. O PL 4614 traz alguns dispositivos que modificam os critérios do BPC e que podem impactar de forma muito grave a vida daqueles que são mais necessitados. Eu trago aqui, por exemplo, senhor presidente, o caso da Luana. Luana tem 5 filhos e os 5 são pessoas com deficiência, né? A gente tem aí o conhecimento, inclusive foi matéria de jornais, esteve aqui na Câmara algumas vezes. A própria Pamela, que tem também alguns filhos com autismo. E simplesmente o ajuste fiscal, senhor presidente, revoga o parágrafo 14, que estabelece que o BPC, no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão do BPC a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família. Ou seja, o que se propõe agora com a revogação desse dispositivo é justamente que não se acumule benefícios, mesmo naquelas famílias onde várias pessoas possuem deficiência, ou mesmo idosos acima de 65 anos. O PL também revoga o parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.741/2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que diz que o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não serão computados para fins do cálculo de renda familiar per capita, a que se refere a LOAS, da mesma forma impactando, então, aquelas famílias que têm mais de uma pessoa com deficiência. Então, você imagine a Luana aqui como um exemplo. A pessoa que tem uma dificuldade que a gente já presenciou aqui, além de toda a dificuldade com 5 filhos, ainda tem dificuldade de vista, né? Tem uma deficiência visual grave também. Como vai ser mais difícil ainda a vida dessas pessoas, né? Então é um governo que, infelizmente, tem atuado para prejudicar o mais pobre. Enquanto isso, senhor presidente, no dia 4 de novembro, tem uma matéria aqui da CNN, relatando que o Itaú Unibanco registra lucro de 10 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 18% em um ano. Engraçado, né? O Partido dos Trabalhadores, que fala tanto de banqueiro, né? E diz tanto defender os mais pobres, os mais humildes, os mais simples, os mais vulneráveis. Realmente, só quem está feliz com esse governo é a herdeira do Itaú, né? Que teve aí o lucro de 10 bilhões, uma alta de 18% em um ano, e que, por coincidência ou não, é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula, veja só. Então, um governo que
com seus conchavos com os banqueiros, com um discurso, uma retórica diferente das suas práticas, termina massacrando aqueles que mais precisam do auxílio do poder público, enquanto promove lucros absurdos para que os banqueiros e suas fortunas continuem a se multiplicar. Então fica aqui o nosso registro, ao tempo que convido também Vossas Excelências, dia 19 às 14 horas, nós faremos uma audiência pública aqui sobre doenças raras. No meu mandato eu tenho a alegria de ser propositor e autor de 2 leis que hoje estão em vigor no nosso município, uma sobre o Observatório das Doenças Raras e a outra sobre a política de assistência à saúde também das pessoas com doenças raras, 2 leis que nasceram aí em conjunto com o Dr. Emerson Casado, uma referência na luta dessas pessoas. Então agradeço a Vossas Excelências e fica aqui o convite registrado a todos os vereadores, tanto os atuais quanto aqueles novos vereadores que possam também querer participar aqui dessa discussão. Agradeço, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, vereador Leonardo. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para o prolongamento do expediente. Com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa. Projeto de lei de autoria do vereador Brivaldo Marques, onde o mesmo dispõe sobre a instituição de comemoração do Dia do Bombeiro Mirim, a ser celebrado no dia 9 de julho, e das outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Chico Filho, que concede a comenda de desembargador Mário Guimarães ao senhor Moacir Teófilo Neto. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Chico Filho, que concede a comenda de desembargador Mário Guimarães ao senhor Cleidson Duarte da Silva de Moura, Mourinha. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Chico Filho, concede o título de cidadão honorário de Maceió ao senhor Lívio Fontinelli Filho. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Galba Neto, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Aleph Lino de Almeida. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Galba Neto, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Adami Lino de Almeida. Lido o prolongamento do expediente, senhor presidente. Lido o prolongamento, passamos para a ordem do dia. Com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa para a verificação de quórum. 20 vereadores presentes. Havendo número regimental, continua com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa. Indicação de autoria do vereador Brivaldo Marques, onde o mesmo solicita melhorias para a cidade de Maceió. Em discussão, indicação de autoria do vereador Brivaldo Marques. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma solicita melhorias para a cidade de Maceió. Em discussão, indicação de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações de número 3 e 4, de autoria do vereador Cal Moreira, onde o mesmo solicita melhorias para a cidade de Maceió. Em discussão, indicações de autoria do vereador Cal Moreira. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicação de autoria do vereador Leonardo Dias, do 5º ao 8º, onde o mesmo solicita melhorias para a cidade de Maceió. Em discussão, indicações de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo institui a Semana da Arte e Cultura Surda na cidade de Maceió e das outras providências em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Oliveira Lima, onde o mesmo declara de utilidade pública o Instituto Amigos da Comunidade e das outras providências em segunda discussão. Em discussão, projeto de autoria do vereador Leonardo Dias. Oliveira Lima, perdão. Li o nome de cima. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma considera de utilidade pública o Centro de Formação e Inclusão Social INAE, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereadora Teca Nelma. Está liberado aqui. Oi? Obrigada, desculpa, presidente. Há uns 10 dias atrás, presidente, eu havia pedido a inclusão de 4 comendas que estão em atraso, algumas inclusive de 2023. E aí eu gostaria de solicitar, o senhor tinha deferido para a sessão subsequente, eu tinha conversado com o Lucas para fazer relatoria especial das 4 comendas. E aí eu queria solicitar a relatoria especial da vereadora Silvânia Barbosa para inclusão na pauta de hoje. E também, além disso, tem um PL de utilidade pública, que está parado desde o mês 6 de 2024, que é do Instituto Guerreiras. Eu gostaria de pedir também a inclusão dessas 4 comendas, uma para Maria José da Silva Santos, a FIA, do setor pesqueiro, um do Antônio Ângelo Farias, um militante da causa da pessoa com deficiência, a professora Eronilma Barbosa, que é do Instituto do IFAO, e faz um trabalho com animais, e o projeto IFA Animal, que faz um trabalho com animais também, nenhum de polêmica, são pessoas que fazem um trabalho muito importante aqui no município de Maceió. Defiro o pedido de Vossa Excelência, designando a vereadora Silvânia Barbosa como relatora especial. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma institui no município de Maceió o Estatuto de Desburocratização e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Gabi Ronalça. Presidente, eu tenho alguns projetos que já tiveram os prazos extrapolados. Aí eu vou ler, tá? O projeto de lei 258 de 2021, projeto de lei 370 de 2021, 388 de 2021, 175 de 2022, 193 de 2022, 285 de 2022, 302 de 2022, 362 de 2022, 377 de 2022, 403 de 2022, 406 de 2022, 410 de 2022, 481 de 2022, 488 de 2022, 490 de 2022, 492 de 2022, 501 de 2022, 80 de 2023, 81 de 2023, 82 de 2023, 95 de 2023, 101 de 2023, 173 de 2023, 174 de 2023, 353 de 2023, 525 de 2023, 551 de 2023, 600 de 2023, 665 de 2023, 171 de 2024 e o 371 de 2024. Também solicito 468 de 2021, 477 de 2021, 177 de 2022, 178 de 2022, 323 de 2022, 666 de 2022, 678 de 2023. E, apesar dos próximos, são projetos de decreto legislativo, não terem seus prazos extrapolados, eu solicito também, porque são 2 honrarias que eu queria dar para 2 sacerdotes. E como eu vou ter uma sessão solene no dia 27 de dezembro, eu solicito também a relatoria especial deles 2, que é o projeto de decreto legislativo 173 de 2024 e 177 de 2024. Obrigada. Conforme já havíamos conversado anteriormente, vereadora Gabi, defiro os pedidos de Vossa Excelência, para zerar as pautas
que Vossa Excelência apresentou na casa, logicamente passará pela assessoria para análise e entrará com relatoria especial do vereador Leonardo Dias na sessão subsequente, estando todos os pré-requisitos cumpridos conforme nosso regimento. Nada. Com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa. Projeto de lei de autoria do vereador Galba Neto, onde o mesmo dispõe sobre a inserção da fita com desenhos de girassóis, símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas nas vagas de estacionamento preferenciais reservadas à pessoa com deficiência, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Galba Neto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Galba Neto, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Benedito de Lira, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de decreto de autoria do vereador Galba Neto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Galba Neto, onde o mesmo concede a comenda Pastor José Antônio dos Santos à senhora Alana da Silva Calixto Suruagi, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Galba Neto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Galba Neto, onde o mesmo concede a comenda Pastor José Antônio Santos ao senhor Gilmar Echimite de Oliveira, em primeira discussão. Primeira discussão, projeto de autoria do vereador Galba Neto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do Executivo, onde cria gratificação de produtividade de apoio técnico administrativo, GPATA, e revoga a lei de número 5178, de 18 de dezembro de 2001, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, com relatoria especial da vereadora Silvânia Barbosa. Em discussão. É a gratificação. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não, tem mais aqui. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma concede a comenda Esmagato ao projeto IFAM Animal, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma, com a relatoria especial da vereadora Silvânia Barbosa. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de concessão de comenda de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma concede a comenda Jerônimo Siqueira ao senhor Antônio Ângelo Farias da Silva, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma, com relatoria especial também da vereadora Silvânia Barbosa. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma concede a comenda Jared Viana à professora Eronilma Barbosa da Silva, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que institui o PL de utilidade pública, o Instituto de Desenvolvimento de Estratégias Sociais e Culturais, Institutos Guerreiras pela Vida, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto também de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que concede a comenda desembargador Mário Guimarães à senhora Maria José da Silva Santos, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Que eu peço? Quer que eu peça?
Pela ordem, vereadora Silvânia Barbosa. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse realizada uma extraordinária logo após o término dessa, para que a gente pudesse apreciar o projeto do Executivo em segunda discussão. Defiro o pedido de Vossa Excelência para realizar uma extraordinária logo após o término dessa apreciação da proposta do projeto já aprovado em primeira discussão do Poder Executivo. Pela ordem, vereadora Teca Nelma. Presidente, eu gostaria de aproveitar o ensejo que teremos uma extraordinária para a aprovação também das comendas e do título de utilidade pública nessa subsequente. Defiro também o pedido de Vossa Excelência para a inclusão na pauta da sessão subsequente, extraordinária, dos projetos em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Gabi Ronalça. Já que tem um projeto de lei de minha autoria, eu solicito também a inclusão na extraordinária. Obrigada. Igualmente, defiro também o pedido de Vossa Excelência, vereadora Gabi. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos imediatamente após o término dessa sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão extraordinária, passando a palavra à vereadora Silvânia Barbosa para a verificação de quórum. 20 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, continua com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa para a leitura da ordem da sessão extraordinária. Projeto de lei de autoria do Executivo que cria gratificação de produtividade de apoio técnico administrativo, GPATA, e que revoga a lei de número 5.178, de 18 de dezembro de 2001, e das outras providências em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que institui no município de Maceió o Estatuto da Desburocratização e das outras providências em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, onde a mesma concede a comenda desembargador Mário Guimarães à senhora Maria José da Silva Santos em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que dá utilidade pública ao Instituto de Desenvolvimento de Estratégias Sociais e Culturais, Instituto Guerreiras pela Vida, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que concede a comenda Jared Viana à professora Eronilma Barbosa da Silva, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que concede a comenda Jerônimo Siqueira ao senhor Antônio Ângelo Farias da Silva, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Teca Nelma, que concede a comenda Ismar Malta Gato ao projeto IFANIMAL, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para amanhã, em horário regimental. Tenham todos um bom dia.